A gente pode começar desconstruindo algumas fantasias feitas não só pelo Josuka, que o Josuka é vítima, né, dos livros arminianos que ele lê, tá? É o que eu dizia para ele isso daí, olha, se ficar só lendo livro arminiano, reflexão, tal, você tá perdido. Mas não resolveu nada, né, pessoal? Geralmente as pessoas não escutam os mais velhos, né? Mas ele não é vítima, tá? A pessoa não tem como se desculpar diante de Deus que não sabia. Ah, eu segui um falso profeta, por exemplo, esse pessoal que tá aí na televisão, né? Ah, eu seguia, sabe? O homem lá do chapéu, lá, entendeu? Eu achava que ele era bíblico, que ele era um... Você não vai ter como se desculpar diante de Deus. Tá? O homem não tem como se justificar de nada, tá bom? O homem tem que só lamentar os seus pecados. É isso que ele tem que fazer, tá bom? Bem, primeiro, vamos falar um pouco sobre essa questão dos inimigos da Reforma Protestante. Castellion, Bozek, Pijos, George, Miguel de Serveto, todo esse pessoal aí, eles se levantaram, né, com uma bandeira, né? Só faltava ser vermelha a bandeira. Mas tremulava aquela bandeira, dizendo que a teologia reformada fazia de Deus o autor do pecado e do mal, né? Isso daí, o próprio Calvino, ele passou por isso na sua época. Ele refutou essas argumentações que eram levantadas. Evidente, viu, pessoal, que decretar o mal não é ser criador do mal. Ah, mas isso aí, vocês estão inventando essas conversas aí só para dar uma arredondada. Não, não. Veja bem, Deus não tira a liberdade do homem. Deus permite, né, que o homem seja livre. Porém, o homem não tem livre-arbítrio. Como é que você prova? Usando o próprio argumento lá do Harry. O Harry lá do Evangelho Underground, do falso Evangelho Underground, né, daquela seita digital que ele tem lá, e ele diz que pode o presidente hoje da Rússia apertar o botão da bomba nuclear e fazer lá a Terceira Guerra Mundial? Não pode. Porque o livro de Apocalipse, né, diz o quê? Que não é isso que vai acontecer. Então, ele não tem livre arbítrio. Simples assim, tá? Então, o homem tem liberdade, tá? Mas ele não tem livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é outra coisa, é você ser isento de influências. E o ser humano não é livre de influências nenhuma. Ele é influenciado pelo seu coração e ele é influenciado externamente, tá bom? Agora, eles levantaram esses inimigos da fé reformado que já existia naquela época lá, que hoje são Josué, Temilime, toda essa galera aí, se eles são os novos Castellion, né? Porque a argumentação é a mesma, a lógica é a mesma. Ou seja, o ser humano, ele não aceita que ele não é totalmente livre. O ser humano, ele tem que ter autonomia. Não, Deus, esse Deus não pode tirar de mim esta autonomia. Não, isso é ilógico, isso é irreal. A predestinação é uma coisa das trevas. Tudo isso era levantado por esses inimigos da fé reformada. E olha, vale salientar que grande parte deles voltaram, sabe para onde? Para a igreja romana, para a igreja católica. Então quando você vê esse pessoal indicando livros de molinistas, tem que ficar esperto, viu, pessoal? Porque está acontecendo um grande avivamento católico, não está? Entre aspas, né? O avivamento católico são pessoas indo para o catolicismo romano, né? Voltando a adorar a imagem de escultura e todas aquelas trevas lá, né? Aí o que acontece? Aí você tem canais de evangélicos oferecendo livros molinistas. Olha que bacana, que coisa boa de ver, né? Aí o que acontece? E ainda comendo desses livros, que nem ele disse lá, e anotando, fazendo anotações, que tem coisa boa pra caramba aqui. Você entendeu? Tá bom? Eu não tinha nenhum aqui na minha biblioteca. Eu comprei esse daqui com esse viés aí. O único Deus sábio, pela Sal Cultural, vai falar aqui sobre a presciência de Deus e a liberdade humana, como é que essas coisas se relacionam, tanto no âmbito teológico, como também no âmbito filosófico, tá bom? Ele é um livro aqui que tem, eu estou lendo ele ainda, 146 páginas, fora a biografia, tá bom?
Mas é um livro muito legal, tem muitas sacadas boas aqui, mas eu vou falar, ele é acadêmico. Não é grosso, mas ele é acadêmico, tá bom? Eu tô parando nele. Parei nele, tá? Por quê? Porque você precisa gastar muito tempo lendo ele. Você vai precisar gastar muito tempo lendo ele. Ele é se ele fosse 400 páginas, lascou. Lascou mesmo, entendeu? Então, como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Então, eu já fiz algumas anotações, marquei algumas sacadas aqui do autor, argumentos dele muito bom. Então, o que acontece? Da mesma forma como os inimigos da fé reformada voltaram para o catolicismo romano, né? Como, por exemplo, Bolzec, por exemplo, né? Nós temos hoje também pessoas... Eu conheço um teólogo, tá? Que ele diz que a melhor teologia, teólogo evangélico, a melhor teologia é a teologia católica. Olha só. Então, o que acontece? É coisa de maluco ou não? Mas é justamente. Então, esses inimigos da fé reformada, eles pregavam o catolicismo romano disfarçado, tá? Então, por quê? Porque sua teologia sempre foi romanista, tá? Ela sempre foi de obras, ela sempre foi de méritos. Então, a fé reformada, ela não é uma teologia de méritos, tá? Todo mérito cabe a Deus, tá? Você não tem poder de escolher a Deus. É o contrário, Deus é que escolheu você, tá? Então, quando eles falam que Gomarus acreditava que Deus era autor do mal e do pecado, é justamente o contrário, tá? Embora Gomarus fosse supra, né, ele afirma justamente o contrário. E eu posso até mostrar uma obra, por exemplo, arminiana, quer dizer, arminiana assim, de certa forma, né? É feito pela editora Carisma, mas o autor, né, ele se identifica como William Beer, né? Bauer. Ele se identifica como pastor de uma igreja reformada da Holanda, mas o livro assim foi traduzido pela Carisma e o próprio Josué, ele indica este livro no seu canal. Tá? Só que assim, né? Ele disse que leu o livro todo. Ele falou que leu o livro todinho, né? Então, eu li o livro tal. Só que parece-me que ele não leu a página 421, né? Olha só o que está escrito. Questiona-se quer essa blasfêmia, ou seja, dizer que Deus é autor do pecado e do mal. Questiona-se que essa blasfêmia proceda dessa doutrina. Quer não, quer que Deus é autor do pecado. Pois assim, Castélio e seu seguidor Cornec, olha lá, nós temos aí dois personagens que eu já comentei com vocês, né? Um é opositor da fé reformada, né? Castélio, que era amigo, né, de John Calvino, mas se rebeliou, se tornou inimigo intelectual de Calvino, e teve o seu seguidor, que era esse teólogo aí, Cornec, que desvirtuou a cabeça de John Calvino, de Armínio, aliás. Então, pois assim Castélio e seu seguidor Cornec e os luteranos estão acostumados a se opor às nossas igrejas, no caso as igrejas reformadas, especialmente a Calvino e a Bessa, que muito bem merecem da igreja e da verdade sob a predestinação contra os pelagianos, para incitar aqueles ilustres restauradores das igrejas ao ódio. Ou seja, quando eles ficavam ensinando aí, dizendo, né, que a igreja reformada ensinava que Deus era o autor do pecado, eles incitavam as pessoas ao ódio. Nós, entretanto, com as igrejas reformadas, com justiça e mérito, o negamos. E não temos a menor dúvida de que a verdade e a santidade desta opinião prevalecerão, apesar das portas do inferno. Então nós temos aí uma declaração de Gomarus, que ele diz, olha, eles estão aí ensinando, né? Eles estão aí levantando essa questão, que as igrejas reformadas aqui ensinam que Deus é o autor do pecado e do mal. E eles estão criando, né? Criando o quê?
um ódio, um espírito de ódio, as pessoas estão odiando. Então essas pessoas eram inimigos, mas ele diz que nós negamos e que vai ser esclarecido, né? E apesar das portas do inferno, apesar da grande dificuldade de vários opositores que já na época se levantavam contra a fé reformada. O próprio Gomarus, no livro que eu acabei de mostrar para vocês, né, e que já foi apresentado no canal, inclusive, do Josuka, né, eles eram acusados, os Súparas, né, de fazerem de Deus o autor do pecado e do mal. Mas nós vimos aí no slide anterior, né, que eu passei, mostrando que é justamente o contrário. Não é à toa que os seus filhos espirituais, no caso, os filhos espirituais de Armínio, ainda continuem no século XXI a fazer essas afirmativas, né? Eu, por exemplo, como já disse, sou supra e nem por isso creio que Deus seja o autor do pecado e do mal, tá? Conheço muitos supras que também pensam da mesma forma como eu. Agora, o fato de Deus decretar, por exemplo, a queda, por exemplo, não quer dizer que ele seja diretamente o autor do mal e do pecado, tá? Deus quer apresentar o mal, certo? Às suas criaturas, mostrar o que é o mal. O mal não é um ser, não é um agente, né? Então, o que acontece? Nunca vimos, então, os reformadores, né, dizerem isto nos seus livros: olha, Deus é autor do pecado e do mal, a não ser recentemente com teólogos até desconhecidos, como, por exemplo, Vicente Chong, que ninguém sabe quem ele é, se ele existe, se ele não existe, e ele nem é citado em grandes faculdades de teologia reformada. Agora, falar que Gomarus, né, os livros arminianos, informarem que Gomarus, ele ensinava isso, é você ensinar uma lenda. Eu estou falando de questões históricas. Não existe, isso é um espantalho, não existe documentação até o presente momento de que Gomarus ele realmente ensinava isso com todas as letras, tá bom? E depois, né, os arminianos eles querem, né, a nossa apreciação, nossa união, como alguns propõem até em alguns livros atuais aí. Agora, a grande verdade é o seguinte, pessoal. Veja essa declaração aqui no livro Jacó Arminius e a Teologia do Duplo Amor de Deus. Não apenas católicos romanos, libertinos e luteranos atacam os reformadores nesse aspecto, mas também no campo reformado houve muitas diferenças de opinião. Então ele está dizendo aqui, né, que esta difamação, esta calúnia de dizer que as igrejas reformadas ensinavam que Deus era autor do pecado e do mal, não vinha somente dos católicos, dos libertinos e dos luteranos, mas também alguns teólogos reformados não muito consistentes também tinham problemas com essas questões. Então, os reformados admitem que é difícil para a compreensão humana preservar o que a Bíblia ensina sobre a predestinação incondicional, mas que Deus não é injusto, nem é o autor do pecado. Porém, eles entendem os dois lados, porque fazer o contrário pareceria cair no pelagianismo. Então veja, quem ficava acusando no passado a teologia reformada de fazer de Deus o autor do pecado e do mal eram os libertinos, os católicos, os luteranos, calvinistas não muito balizados nas escrituras, né, no grego, no hebraico. Bem, o que acontece é o seguinte: nós vemos aqui então que Josué, né, ele apresentou já esse livro, né? Vamos dar uma olhada a ele apresentando esse livro? Vamos dar uma olhada aí? Então vamos lá. Salvador Jesus Cristo, que é o irmão Josué, e eu vou estar falando aí um pouquinho sobre esse material aqui que eu comprei e li ele, tá? É um livro, foi publicado pela editora Cari.
Muito bem, então ele apresenta esse livro e ele já fez até outro vídeo também, chamado Reforma Protestante, Reformador Arminiano, onde exalta Philip Melanchthon, né? Que na verdade Melanchthon era um reformador sinergista. Mas na verdade, Melanchthon é o patinho feio da Reforma Protestante, né? Martinho Lutero ficaria envergonhado de Melanchthon, certo? Ele traiu. A verdade é que ele traiu Martinho Lutero, traiu a teologia monergista, né? Então, não podemos enquadrar ele como um reformador, um grandioso reformador. Na verdade, ele jogava o politicamente correto. Ele queria trazer Roma, né, de volta para as igrejas reformadas. Agora veja, no livro Jacó Arminius e a Teologia do Duplo Amor de Deus, nós vemos uma declaração que diz o seguinte: já Agostinho, com a sua ênfase na eficiência universal de Deus ou na predestinação, enfrentou protestos do lado pelagiano. Aí, ó, Josuka, dá uma olhada nisso aí quando você lê os seus livros aí arminianos, olha lá. Quem é que combatia a doutrina da predestinação? Eram os pelagianos, meu querido, né? Enfrentou protestos do lado pelagiano, de que ela desconstrói a responsabilidade humana e torna Deus responsável pelo pecado, tá vendo? Já os pelagianos, naquela época que faziam isto, né, já acusavam Agostinho de Hipona, tá vendo como é que o negócio é bem antigo, né? Então, já nos primeiros séculos nós vemos então esses pelagianos levantando esta calúnia contra a teologia de Agostinho. Assim como fez Armínio, que traiu seus juramentos, certo? Que ele fez ali as confissões belgas e tal. Ele traiu também a Igreja Reformada e acabou depois também dizendo que todo mundo estava ensinando que Deus era autor do pecado e do mal. É a conversinha, né, pessoal? Fiada de sempre, conversinha fiada, para que possa dar evasão àquela teologia católica de Dirk Korneck que estava dentro da sua cachola, né? Mas sempre ficou provado, né, que Jacó Arminius ele tinha reservas intelectuais. Ele poderia não falar nas faculdades, nas aulas de teologia, mas ali nas suas conversinhas informais, naquela conversa tomando um cafezinho com um, com o outro, ele sempre, né, jogava alguma pérola, porque a pessoa tem reservas mentais, né, aliás, reservas intelectuais. Ela não está alinhada totalmente, né, com as confissões, ela acha que pode ter erros, e na verdade pode ter erros mesmo em confissões. Agora, o problema é mexer com isso aqui, né, pessoal? A igreja tinha se libertado de Roma, a igreja tinha se libertado do catolicismo romano, do semi-pelagianismo católico, e nós vemos ali, né, através de um livro, né, de Dirk Korneck, nós vemos ali todas aquelas dúvidas sendo tiradas para fora, né? E aí ele começa a formular as suas novas teologias soteriológicas, né? Bem, na questão de Castellion, né, nós vimos aí que era um dos inimigos da Igreja Reformada. Bem, Calvino também, ele particularmente, tá? Ele não acreditava na sua teologia, nas suas formulações, né, que Deus fosse o autor do pecado e do mal, da maneira literal, certo? Veja bem, Calvino ele alerta que sempre as pessoas citavam sentenças quebradas, como é feito hoje, né? Em muitos livros arminianos que eu pego aqui, sentenças quebradas, recortes, e aí dá a impressão que é aquele monstro que ele está falando, né? Então vamos dar uma olhada aí o que diz Calvino. Com grande diligência, eles ajuntaram sentenças quebradas, ou então enganosamente corromperam suas declarações piedosas e justas, mudando algumas palavras para que ofendessem os simples. Ou seja, os simples, os menos esclarecidos, eles, através dessas sentenças quebradas, que a gente vê aí, esses memes na internet de hoje, né? Essas sentenças em redes sociais, sabe? Às vezes são cortadas,
são adulteradas, e então ela ofende o simples. E é justamente isso que os arminianos têm em mente, né? Assim como os esquerdas, né, na política tentam denegrir aqueles que são de direita através de narrativas, né, mexendo com os sentimentos das pessoas através de narrativas que não são verdadeiras. É o que acontece no meio arminiano. Vamos ver outra declaração, né, que é pertinente para nosso estudo aqui. A teologia de John Calvino, ele critica duas concepções errôneas, o fatalismo e o deísmo. Há pessoas também que criticam a teologia reformada dizendo que ela é estoicista, tá bom? A doutrina estoica, olha que eu estou falando para vocês, a doutrina estoica do destino pressupõe que todos os eventos são governados pela necessidade da natureza. Calvino pondera que, na concepção cristã, o regente e governador de todas as coisas não é uma força impessoal. Ou seja, Calvino está defendendo que a teologia reformada não é o fatalismo, porque fatalismo é a crença numa força impessoal, tá? Mas o Criador pessoal do universo, que tem em sua sabedoria, decretou desde a eternidade o que iria fazer e agora o seu poder realiza o que ele decretou. Então está aí mais uma das afirmações, não é, de dizer de que a fé reformada ela é fatalista. Frequentemente nós vemos isso, né? Olha só esse vídeo aí do Harry dizendo que mais uma vez, né? Ele tem um canal dele que ele gosta só de falar de calvinismo, mal do calvinismo. Por exemplo, mas ele diz que a fé é fatalista. Vamos dar uma olhada? Não quero generalizar os calvinistas, ok? Dentro de 98% ou 99% do calvinismo existe uma outra vertente de fatalismo. E agora nós estamos observando, aí mesmo que de forma precoce, um certo tipo de fatalismo começando a germinar e ganhar força dentro dos meios pentecostais e neopentecostais. Agora, quando você pega os livros arminianos, né, por exemplo, A Doutrina da Predestinação, página 57, do falecido pastor assembleano Severino Pedro da Silva, o que diz a definição de fatalismo? Fatalismo sustenta que todas as coisas acontecem por via de uma força cega. Isso é fatalismo. Todas as coisas acontecem por via de uma força cega, estúpida, amoral, que não se distingue de necessidade física e que não nos arrasta indefesos pela sua força como um caudoso rio arrasta um pedaço de madeira. Olha só a diferença de teologia reformada. Isso é fatalismo, pessoal. Eles são desonestos quando ele fala que a fé reformada é fatalista. Algum teólogo reformado não acredita num Deus pessoal, num Deus que rege tudo e todas as coisas, num Deus que todas as vontades estão debaixo do seu querer? É isso que nós acreditamos, diferente de fatalismo, que é uma força cega. A Bíblia, porém, condena o fatalismo quando diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. O tempo e a sorte pertencem a todos. E que Deus pode modificar qualquer coisa a nosso respeito. Então, existe uma diferença muito grande, né, de fatalismo com a fé reformada, né, pessoal? Não tem como. Mas eles insistem com essas historinhas. O Josuka, nesse vídeo, não sei como, parece que ele não falou sobre essa questão de fatalismo, mas eu quis colocar só para mostrar mais um dos espantalhos que você vai ouvir semanalmente aí nessas internet da vida. Existem muitos mitos, né? Eu tenho até uma série aqui no canal chamado Mitos sobre os Reformadores, tá? Onde você pode ver esses mitos, essas lendas, essas falácias, né? Esses espantalhos que são perpetuados pelos arminianos durante séculos, tá? Mas outro mito interessante que pode ser grandemente desconstruído pelos próprios livros arminianos, tá? Eu estou usando livros arminianos para não dizer que a gente é tendencioso,
Mas o próprio livro arminiano declara a falácia que a gente encontra em livros, por exemplo, como este aqui, né? Entendeu? Que Calvino era ditador em Genebra, não é verdade? Vamos dar uma olhada? Aí, pessoal, esse livro aí, tá? Eu estava lendo recentemente também. A Reforma Protestante, o imaginário de sua época, diz o seguinte, na página 90 está escrito o seguinte: o talento jurídico de Calvino, somente convocado como consultor, o que era um papel influente. Ele chegou a preparar uma constituição civil para a República. Calvino era formado em advocacia e isso ajudou ele nesse pormenor aí. Mas a noção de que tenha sido uma espécie de ayatollah que governava Genebra como teocracia é falsa. Ou seja, ele não era um ditador e governava Genebra com mão de ferro. Isso é uma falsidade. Isso está no livro arminiano, pessoal. Tá? Porque você não consegue mentir 100%. Você tem que falar algumas verdades, né? E é isso que acontece. Os livros arminianos misturam verdades com mentira e aí, se você quiser pegar só, né, aquilo que te interessa, você faz isso aí, esses recortes por aí, tá? Então, nós vemos aí que é uma fraude, né? Como você pega livros aí arminianos, né? Como o do David Hunt, dizendo que ele era um ditador de Genebra, né? O outro lado do calvinismo e tantas outras obras por aí, né? Você pega declarações de que ele era um ditador. Agora, para nós que somos crentes reformados, pouco importa. Se Calvino errou, deixou de errar, isso aí não tem problema para mim. A minha fé não está embasada nele, entende? A minha fé está embasada na palavra de Deus. Agora, a gente só fala isso para as pessoas verem as distorções, né, as falácias, né, que existe por aí, né? Por exemplo, olha só essa declaração.